A você, amigo ligado na Rádio Melhor do Futebol em todo o Brasil, muito boa noite. A partir de agora, nessa próxima hora, estamos aí para falar muito do esporte a motor, com o nosso bandeira quadriculada, que você sabe, toda segunda, de 6 às 7 da noite, reprise na terça, das 6 às 7 horas da noite, também no horário de Brasília. E temos assuntos importantes para falar para vocês. E claro, né? Tem o nosso canal de comunicação lá no Banco Quadriculada, no Twitter e também no nosso uh, blog, né? No bandeiraquadriculada.wordpress.com.br. Estamos aqui com o nosso querido César Augusto e também com o Fernando Botolazzo. E vamos nós para mais uma edição desse programa que promete ser muito importante e interessante para vocês ligados em todo o país. Beleza? Vamos lá, destaque inicial, meu caro César Augusto. Destaque inicial, olha, Salsa em Ring foi bom, pra dormir. Boa, muito obrigado. Meu caro Fernando Botolado, seu destaque inicial, por favor. Bom, meu destaque inicial fica por conta do sinaleiro de trânsito que virou a Stock Car a partir de agora, com os botões de ultrapassagem sendo mostrados no espelho. Muito bem. Bom, então, só para vocês saberem, né? Eu sou o André Vera Coelho e vamos juntos aí com o programa. Para a gente começar a falar aí da MotoGP, que abriu domingo, esportivo do automobilismo, que tivemos três categorias importantes, a Moto3, a Moto2 e a MotoGP, e que tivemos uma vitória muito tranquila do Marc Marques, mas porém na Moto2 e na Moto3 houve brigas pela vitória apenas na linha de chegada, decididas na linha de chegada. É, Será que foi aquela vitória da ilusão do Marc Marques ou ainda dá para ele brigar pelo título, hein, ô César Augusto? É vitória da ilusão, porque pelo jeito ele tá se aproveitando da má fase da Yamaha. Só que ele não conta com o seguinte, a Ducati tá indo muito bem com o André Dovizioso, inesperadamente, porque se esperava muito, por exemplo, do Jorge Lorenzo. E não só da Ducati equipe de fábrica, mas a equipe satélites também estão indo bem. Prova disso que nosso palpite de ontem que não deu certo, o Danilo Petrucci. Ele tem que levar isso em conta. Muito... Vamos lá, Fernando. Eu concordo com o César, foi uma vitória da ilusão, porque primeiro, Sachsenring para MotoGP é o que a Hungria é para Fórmula 1, né? É uma pista travada, é uma pista com retas curtas, curvas de baixa velocidade E e, duas ladeiras. e duas ladeiras. Então, o Mark Marques conquistou a pole ontem, foi meia vitória, né? Aliado também à falta. Eu não sei o que acontece. Eu acho que a Yamaha ela perdeu a produção. Foi o que eu acabei de ver. Perdeu a produção, ela não conseguiu reação. As Ducati estão muito bem. A Ducati melhorou muito do grande Prêmio da Itália para cá. A Ducati deu um salto gigantesco, conseguiu duas vitórias seguidas e agora dois resultados impressionantes. E o destaque é o Petrucci, né? O Petrucci está chegando também, o Dovizioso assumiu a ponta do campeonato, né? E agora, e agora é nessa, né? Quando a Yamaha vai conseguir essa recuperação, né? Porque foi difícil. E o Mark Marques acho que vem como, sei lá, quarta força, né? A Yamaha, perdão, a Honda tá muito aquém do que ela estava em relação ao ano passado. Também tem outro detalhe, o Valentino Rossi já reclamou que o chassi novo da Yamaha é inconstante. Então ele não consegue tirar muita coisa desse chassi novo, como conseguia nos chassis anteriores, das temporadas anteriores. Então vai ter É, vai ter que esperar, vamos dizer, se melhorar o chassi durante essa parada que só vai voltar em agosto na República Tcheca no circuito de Brno. eu ainda acho que o campeonato está aberto, tá, com todas as condições aí do Valentino Rossi
até reverter essa situação. Até o Marco Marques, se fizer uma sequência de vitórias, mas é fato é o seguinte: se o Marco Marques ser campeão de novo, vai perder a graça. Né? Acho que se ganhar o campeonato, vai perder a graça. É a opinião minha, particular. Não sei se vocês concordam. Ah, vai perder a graça mesmo, a gente vai ficar dormindo, porque o Mark Max, se você deixar ele ganhar, ele coloca uma vantagem imensa, a gente vai ficar dormindo na MotoGP. É, é um problema sério que também tem que ficar bem alerta, né, o Fernando? Ah, sim, é para ficar alerta mesmo. É, mas eu acredito que, tipo, se a Yamaha perder a força, sim, eu acredito que a Ducati vai tentar segurar, né? No caso do Dovizioso com ah, o Lorenzo. Se bem que o Dovizioso tá numa temporada fenomenal. O Lorenzo, de que se esperava ele capitanear, né, a reação da Ducati, ele não tá fazendo absolutamente nada, né? Tá um Jorge Lorenzo muito diferente, muito, vamos dizer assim, retraído, né? Acho que não é só retrair também, Fernando, é também. E André, acho que o Jorge Lourenço ele foi contratado a peso de ouro para a Ducati, como se fosse depois de uma boa temporada na Yamaha. E também tem outro detalhe: a Ducati não tem piloto bom desde Casey Stoner. Estamos falando isso em 2010, 2011. E depois perdeu o André Iannone, que era conhecido por derrubar os outros, literalmente, os outros pilotos, porque tanto que na televisão de Portugal é chamado de o assassino, porque se você deixar uma moto, o Iannone sozinho com outro piloto, ele derruba o outro piloto de boa. E também, tanto que o Iannone tá sendo cotado a tomar um pé na bunda da Suzuki, porque não tá rendendo nada. A Suzuki também não tá rendendo nada, né? A culpa não é só do Iannone também, é da fábrica da Suzuki, né? Tá com a Suzuki tá sendo na MotoGP o que a McLaren tá sendo na Fórmula 1, sabe? Mas Moto horrível com piloto medíocre, vamos dizer assim, né? Mas se no ano passado até o Maverick Vinales ganhou com a Suzuki em Silverstone. É aí que eu tô falando, foi o conjunto. Ano passado foi ano passado, esse ano é esse ano, Ah, sim. entendeu? Só para É igual. gente, só para gente completar essa questão da MotoGP, se a gente fizer uma projeção, visão da próxima etapa, o que tem que fazer para reverter esse cenário no caso do Valentino, inclusive das Yamahas, também da Ducati, e dessa briga particular aí, né? Que está tendo essa temporada aí. Mas você não acha que não é só a Ducati e a Yamaha ou a Honda, mas também as equipes menores estão fazendo também dando trabalho, como a KTM e a Aprilia também. A Aprilia nesse GP da Alemanha conseguiu colocar suas duas motos no top 10, com o Espargaró também. E aí, a gente tem que levar em conta que a Aprilia sempre foi cotada como uma equipe pequena, menor. A KTM está no seu primeiro ano de temporada no MotoGP. A gente pode esperar uma evolução para o próximo ano. E É, aí, a HTM, para quem não lembra, ela é muito forte no motocross, né? Uhum. exatamente, motocross e rally. As motos da KTM nos rallies, como o Rally Dakar, são muito boas. Ela não tem. Tanto tá com um patrocínio da Red Bull para desenvolver a moto para o chassi, para, vamos dizer, para as corridas em pistas pequenas. É por aí esse cenário, Fernando? É por aí, é por aí. A KTM, ela conseguiu uma estrutura muito forte junto com o patrocínio da Red Bull, né? Eu acredito que pode sim dar certo, né? É um cenário muito bom. E a KTM, ela fez uma coisa interessante. Ela começou lá na Moto 3, né?
Ela começou na Moto 3 desenvolvendo, foi bem, na Moto 2 também a mesma coisa, e agora na MotoGP. E em relação a montadoras, uma notícia que eu também recebi é sobre a Mahindra. A Mahindra que estava na Moto 3, né, e na Moto 2, ela decidiu sair, né? Ela vai sair do cartel da MotoGP e vai focar somente na Fórmula E. É uma notícia que eu li esses dias, tô trazendo agora em primeira mão, porque ela acredita que na Fórmula E, devido à boa temporada que os seus dois pilotos, né, o Nick Heidfeld e o Felix Hoskenwitz, estão fazendo, né, na Fórmula E, eles se empolgaram, né, os indianos se empolgaram e decidiram focar somente na Fórmula E e vai deixar as motos de lado. É, bem, os indianos deixar irem pra Fórmula E é bom, porque pelo menos eles não vão gastar, eles não vão passar vergonha como o caso da Force India que o seu Vijay Mallya fazia há pouco tempo atrás na Fórmula 1, ou ainda está fazendo. Hoje, No hoje a caso, Ford, mas hoje a Ford India tá num patamar melhor, né? Também vamos É, combinar. isso é verdade, não era aquela acho vergonha. acho que o César está querendo dizer na questão do dono, né? É, A- como que eu posso dizer? O judiciário, né? A situação judiciária do Vijay Mallya, porque a equipe, se a equipe tá boa, o que a Force India tem que fazer é domar os seus dois pilotos, o Ocon e o Pérez. É só pegar a semana passada o que aconteceu no Azerbaijão, quando um se tocou com o outro. É dar uma olhada nessa briga interna, porque claramente ali você vê que tá tendo briga interna entre os dois, e também tem né? Muito outro bem. detalhe, a Mahindra, ela investe pesado e ela não faz alarde. Por isso que ela tá indo bem na Fórmula E e tá indo mal na MotoGP, na moto velocidade. Se a gente for olhar os últimos anos, né, a promessa de um final de campeonato bem interessante. Se a gente for parar para analisar, né? Porque na temporada passada o campeonato foi decidido 3 corridas antes do final, não foi uma coisa muito bacana, né? É, foi decidido na Mas, base de duas quedas. pois é, então não foi um negócio muito legal para um fechamento de campeonato. Nós já tivemos decisões importantes na última corrida, que sempre chamaram mais atenção. Então vamos ver como que vai se desenhar esse campeonato aí, nessa reta final do campeonato, porque agora é que o bicho começa a pegar. Porque nós já estamos aí no mês 7, já faltam aí menos de o quê? 3 meses para acabar o campeonato. Ah, no mês 7 falta uns 5 meses. Então tem muita coisa ainda para que agora vai começar realmente a decidir o campeonato. E Quem tam- deixou para esconder o jogo durante um determinado momento da temporada, agora é hora de mostrar a que veio aí. e também a MotoGP só vai voltar em agosto, vai estar em férias, então O que seria interessante, no caso, a Yamaha, que começou bem o campeonato, ela pegar o chassi antigo, com o qual ela correu esse começo de campeonato, fazer um teste, um comparativo com esse novo. Ela pode muito bem voltar com esse antigo para disputar esse final de campeonato, para ver o que se é o chassi mesmo, né? ou melhorar o chassi novo também, ver onde que tá dando problema, porque no ano nos treinos ontem o Valentino Rossi foi o chassi novo com o Valentino deixou na mão por duas falhas de motor elétrico. Então, Bom, então é o seguinte, temos o campeonato aí aberto, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e vamos acompanhar aí etapa a etapa nessa reta final do campeonato, que promete ser interessante nesse final de ano. Vamos ver, né? O que é engraçado, né? Nós já estamos no mês 7, já passando da metade do ano. Então, aqui aí, 4, 5, 6 meses já vai terminar o ano. Então é louco essa situação aí, como passa rápido. Então já começa a entrar de novo naqueles momentos decisivos da temporada.
Bom, agora o negócio vai ficar sério, como diz o outro. Nós tivemos, quem acompanhou nessa semana o nosso podcast, que nós temos, que é um programa fora, né? Com mais tempo de duração, como se fosse um programa à CAD, né? Se é que podemos dizer assim, nós abordamos toda a situação do que aconteceu no cancelamento da temporada da Fórmula Truck, que tem como sua presidenta a, a Neuza Maria Félix, né, que é a viúva do Aélio Batista Félix, que foi o idealizador dessa categoria, que fez com que chegasse num patamar de respeito por muitos anos, até de passar pelas principais emissoras do Brasil, tá indo com esse contrato que ninguém sabe o que está acontecendo com a Band, e o campeonato simplesmente terminou antes de terminar. Nem chegou na metade do campeonato e a categoria anunciou nessa semana que anunciou que não terá mais o campeonato desse ano e que provavelmente vai voltar no campeonato no ano que vem. Porém, o mico já está feito. O nível de incompetência e falência, eu falei isso no podcast a kart, que, meu, chega a ser absurdo. A falta de argumentos para fazer uma categoria decente. Além de ter uma sede lá em Santos, que é parada, as moscas, não serviu para nada, e que teve um grid reduzido, não só para a revolta dos pilotos, que resolveram criar sua própria categoria, mas pela a falta de uma pessoa que não entende de nada. Acho que é esse o cenário. A pessoa que não entende de absolutamente nada. Nada contra, já falei aqui na caixa e vou repetir aqui no programa na Melhor do Futebol. Nada contra as mulheres. Tem muitas mulheres que têm um poder na administração, tanto que tem gente que é líder de suas principais empresas do mundo, mas, no caso da Neuza, demonstra um total desconhecimento do esporte. E ela vem com a desculpa de que a crise econômica do Brasil que levou para ter o adiamento ou cancelamento, que vocês queiram, ah, da categoria, é atestado de burrice. É querer fazer o torcedor e o jornalista ou aquele que acompanha a categoria de trouxa. Então, todo esse cenário condiz a um mico atrás de mico muito grande, essa categoria que era a principal categoria de caminhões do Brasil, que agora está minguando por uma falência por incompetência. E que não tem eleição. Ou será que tem, mas estão dando aí uma maquiada nessa situação. Esse Não, que é o problema. ele tem que Esse é explicar. o outro grande O problema. modelo da Eu só Neuza. vou lembrar, a gente está tentando entrar em contato com a Confederação Brasileira de Automobilismo e também com o pessoal na Argentina para saber quais serão as atitudes que a Confederação Argentina, o Autoclube lá de Buenos Aires, para saber se eles vão processar a, a Truck por causa do que como cancelaram o campeonato, automaticamente cancelaram a etapa de Buenos Aires que já estava vendendo os ingressos para o público que ia acompanhar a categoria. Então, a gente está vendo isso aí e talvez até no programa da semana que vem a gente pode trazer novidades aí, os desdobramentos desse caso aí. Também vamos entrar em contato com o Eduardo Gomes de Mello, que é o comentarista da Trek na Band, para saber o que vai acontecer com a Band em questão de se qual era o contrato, se eles vão renovar, o que eles vão fazer, qual é a atitude. E também vamos falar com o Luke para saber outros detalhes, algumas outras informações, para a gente tentar saber todo esse meandro dessa história aí, que tá nebulosa pra caramba. Diga lá, Marcelo. A gente tem que também dizer o seguinte: o modelo da truck de administração é igual ao da NASCAR nos Estados Unidos, que a família France comanda, não tem eleição e não tem liga das equipes.
Eles que comandam e olha, e dão a última palavra. E a Neuza tá aí reproduzindo o modelo da NASCAR aqui no Brasil, só com um detalhe: a Neuza não conhece de automobilismo, como, por exemplo, os irmãos France conhecem a NASCAR e o produto que eles têm e afins. E uma outra coisa também, a NASCAR eles fazem com isso, não é de hoje, eles fazem isso desde os anos 70. Eles dão questionários para os torcedores dentro dos autódromos, perguntando, na época era nos autódromos, hoje é na internet tudo. O que está faltando na categoria? O que vocês querem ver na categoria? O que pode fazer para aumentar a disputa? Sabe? O torcedor dá a sua opinião. O que não acontecia na Fórmula 1 até a época agora do que o Bernie saiu. E na Fórmula Truck não tinha, né? Mas tem outra coisa também. O André falou a questão que a Neuza, ela realmente disse que a crise econômica afetou a categoria, né? Foi por causa da crise econômica. A Stock Car sofreu a mesma crise econômica, foi investigada pela Lava Jato, porque tinha investidores da Stock Car que estavam ligados no esquema. E por que a Stock Car tá investindo, está melhorando a infraestrutura, tá melhorando tudo, tá sendo transmitida para fora do país, acredite se quiser. O que está acontecendo? Veja no Globo Repórter. Veja no Globo Repórter. Mas o modelo de sucesso da Stock é muito mais pela mudança de direção, né? Esse que é o negócio, né? Lógico, teve também o apoio da Roma, evidentemente, nesse processo, mas essa mudança da direção da categoria também fez com que a categoria subisse num patamar. Agora, dizerem que a culpa é da crise econômica é mostrar a sua própria incompetência de você não saber como não conduzir uma categoria, não? Verdade. Uma coisa também que também pode ser colocada é que, assim, na época do Aurélio, ele é meio como se a administração da Fórmula Truck fazia junto com o público, estava junto com o público. O Aurélio, ele mesmo já dizia em entrevista que ele não gostava de ficar no escritório tomando conta, ele era obrigado. O negócio dele era preparar os caminhões dele para os shows, né? Para o zerinho, com tudo isso, né? É isso que ele queria fazer. O escritório ele ficava por obrigação, né? E daí, acho que por conta de contadores, outra coisa, depois que ele morreu, é, acabou, acho que ele acabou se, ele já não gostava, acho que acabou se perdendo, né? E a Neuza pegou um barco sem saber de nada, sabe? Totalmente boiando, né? E foi o que aconteceu. Mas também ela podia ter perguntado, ela podia ter estudado outras categorias e ver na Stock Car, viu o que vocês estão fazendo, ir para fora, perguntar para a NASCAR, para a DTM, para outras categorias, inclusive aqui mesmo na América do Sul, como a Turismo Carreteira, viu o que vocês estão fazendo aí, o que vocês podem me ajudar a atrair público, a continuar em alta no Brasil, né? Ela poderia ter feito isso, sabe? Foi falta de vontade também, foi um monte de fatores, né? E também tem um detalhe, o Aurélio, ele fazia o curso do Zé, fazia aquele show de caminhão e passou isso pros filhos, a mexer com caminhão. Então, como o Fernando diz, ele era o cara que ia lá, ele reformava autódromo, ele se doava pela categoria. E a Neuza não tem essa coisa de autódromo, dar apoio pros filhos, como bem citou o Fernando. Um dos exemplos disso foi 2000 foi, se não me engano, acho que 2001, não lembro que ano, é, a,
A Fórmula Truck foi proibida de correr no Autódromo de Interlagos, por causa que, eu não sei que estudo que fizeram lá, acho que estava com medo que a Que corrida de caminhões poderia estragar o prejudicar o asfalto. asfalto. Isso. Aí o que aconteceu? O Aurélio foi conversar com a secretária de esportes na época, a Nádia Campeão. Eles fizeram um estudo, veio técnicos da FIA, em que ela pediu para, na época acho que era a Marta Suplicy, que era a prefeita, para mandarem os técnicos da FIA, inclusive acho que o Charlie Whiting veio, fez a vistoria e o próprio Charlie Whiting falou: não, pode ter corrida de caminhão aqui porque o asfalto aguenta. As condições da pista de Interlagos aguentam. E até voltou a frisar na época. Interlagos é o único circuito no Brasil que tem a classificação 1 da FIA. É o único autódromo do Brasil que pode receber Fórmula 1, como é até hoje. Entendeu? Mas quem foi de atrás foi o Aurélio. Entendeu? Reformou o autódromo de Caruaru, Fortaleza também. Fortaleza, né? Entendeu? Ele reformou. Hoje em dia, na época que ele estava, os autódromos estavam bonitos. Hoje, esses dois autódromos, por incrível que pareça, estão sucateados, né? Jacarepaguá, A própria categoria ela não faz nenhum favor de vistorial do autódromo e falar, esse tem condição, esse não tem condição, estão atirando para tudo qualquer lado. a verdade, o que parece é que a categoria acabou morrendo com o próprio Aurélio, né? É o que parece. E não é E a, e só. a, e a família, como o Alberto morreu de ataque cardíaco, né? Não houve tempo suficiente para você poder fazer a transição, né? Porque certamente o Alberto teria ter a ideia de botar os filhos para assumir a bagaça, não a mulher. Uhum. Porque os filhos dele, o mais velho, já tinha conhecimento na categoria de como que funciona, as coisas que poderia ser. Ele poderia ser o cara mais ideal para assumir quando o pai não tivesse mais aqui. Eu Uhum, acho que verdade. entendeu? Se fosse uma escolha de falar, não, vou falar com a Neuza e a Neuza ela vai cuidar daquilo quando não estiver aqui. Não foi o caso, porque não tinha tido conversa. Porque É, o Aurélio, porque para quem não se lembra, o Aurélio estava ali focado em corrida a corrida, quando aconteceu o que aconteceu. Então ele não tinha tido conversa com o familiar para chegar e falar, olha, eu quero passar a transição para vocês. Não tinha tido isso. E a foi de morte dele repente, foi. né? A morte dele foi inesperada também. Ele começou a ficar mal e aí ele acabou descambando, foi para o hospital e de lá ele morreu, né? Foi de Exatamente. repente. Ou seja, não houve um tempo de que o Aurélio parava e falava, olha, eu quero que aquela pessoa ali me suceda. E não houve conversa. Ela pode até a Neuza chegar e me desmentir uma entrevista e falar, olha, é, houve uma conversa de sucessão, então ela vai ter que provar. Mas a impressão que eu tenho é que não, pela forma como o Aurélio estava conduzindo, não teve conversa em relação de sucessão. Pelo menos a impressão que eu tenho, não sei se vocês. Não, não teve mesmo. Ele tava. E ele tava. É que ele não sabia. Ele, vamos dizer assim. Ele pensava que ia ficar na Fórmula Truck por mais tempo. E não ter essa questão de fazer a sucessão dele tão bem antes do que se esperava. E aí, Fernando, acho que esse também seja um dos motivos mais graves desse processo, né? Eu acredito que sim, viu, André? É uma questão é que
a morte a gente não espera, né? Não, Acontece lógico que isso. a gente não espera, mas, né? Poderia ter É, Poderiam, se ter prevenido, né? aham. poder ter feito um planejamento, uma questão, digamos, uma opção B, se desse como é que fala? Algum acidente. Algum acidente, alguma situação fora do normal. E não se Exatamente. planejou. É, não se planejou fazer o quê, né? Aí aconteceu isso daí. O que mais dá para ficar indignado é como a forma que ela falou em entrevista, tá até no YouTube. No início, na semana em que ia começar o campeonato, quando ela deu entrevista para a Band, né? Pro jogo aberto, dizendo que estava procurando, que já estava conversando com os organizadores, né, de autódromos do México e dos Estados Unidos para receber a etapa da Fórmula Truck, sendo que Isso que já o o autódromo da Cidade do México nem estava sendo reformado ainda. não, na verdade ia acontecer em um outro circuito do México, não seria no Hermanos Rodrigues, seria em um outro autódromo no México, Mas na Cidade do México ou perto? Perto da cidade do México. perto. Segundo consta, parece que era em Águas Calientes que estava acontecendo esse Porque os contato. Hermanos Rodrigues está reservado para FIA. Reservado para FIA, para as competições FIA. E, Mas e essa dos Estados Unidos seria onde? eu acho que acredito que em algum circuito pequeno, né? Vamos dizer assim, acho que talvez Mid-Ohio, é uma pista assim dos Estados Unidos porque é o seguinte, a Fórmula Truck, ela ela tem, como ela é muito popularesca, ela teria mais ou menos nos Estados Unidos teria mais seria mais aficionado para o público dos estados do sul, né? Como os rednecks, né? Que Aham. são aficionados pela NASCAR, né? Então seria mais ou menos os estados do sul, Alabama, Carolina do Sul, Colorado, Carolina Flórida. do Sul, isso. Tem alguns circuitos lá, né? Tipo Barber poderia receber a Fórmula Truck É, numa boa. Barber é Alabama, que é no Então, sul. uhum. É, então, eu acredito que. Mas ela falou que estava conversando que ia ter mais caminhões no grid, que estava com duas mulheres no grid, né? Tal assim. Sendo que na mesma semana o Grande Prêmio, aliás, o site Grande Prêmio ganhou um prêmio por destacar uma reportagem da Fórmula Truck dizendo o que a Fórmula Truck estava devendo, com papéis e tudo. E a Fórmula Truck estava devendo para a Confederação, para a CBA, e estava devendo para o Autódromo de Londrina, onde para a última etapa, que foi um acordo de boca para receber essa última corrida, porque senão nem última corrida para decidir o campeonato não ia ter no ano passado, É. entendeu? É, E esse ano já sofreram para pagar a primeira corrida da etapa. uhum, Ou seja, sofreram. o que estava acontecendo lá atrás é a incompetência, porque não teve tempo de sucessão. Não teve tempo de sucessão. Porque ela não sabe de absolutamente nada. Absolutamente nada. E é totalmente. Eu vou até ser um pouco. Não vou dizer ignorante, mas meio fora de ser honesto. É. Ou a categoria ela muda, toma vergonha na cara e resolve isso de uma vez, ou fecha as portas e deixa a Copa Truck crescer sozinho. Bom, E a Copa Truck pode também assumir e também reformar os autódromos que o Aurélio reformou nos anos 90, nos anos 2000, sim, eles como vão fazer isso. E eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Até com o apoio do Grupo Globo, com o Sport TV, agora do Mentira das Etapas e tudo mais, eles vão fazer isso. Uhum. Porque a Band ela não obrigou a categoria, olha, se mexe.
A Band também tem culpa no cartório. E tem muita culpa no cartório. É só você ver o que ela fez com a etapa do Brasil da Fórmula Indy, né? Eles simplesmente largaram mão a etapa de Brasília, que foi aquele fiasco, né? Então E ela tem. também não fizeram pressão para São Paulo, porque o seu Fernando Haddad dizia que a etapa da Indy dava prejuízo. Ah, vamos falar sério também. O Haddad tava querendo dar a toba pro Bernie também. Não, mas isso daí também é outro detalhe. Dava prejuízo, então por que que a Fórmula E conseguiu vir para o Brasil e vai correr ano que vem? No mesmo traçado que a Fórmula Indy corria. Troca de prefeito. Então, a próxima vez o povo de São Paulo que vote num prefeito do PT. É, E pronto, falei, pronto, falei. E eu só quero dizer uma coisa. Antes de a gente passar para a corrida do Milhão, que eu não sei quanto tempo nós temos de programa ainda, mas eu acho que o sucesso da Truck tem que ter, mudar todo mundo. Você começa do zero. Muda a diretoria, muda o presidente, muda tudo. E se bobear, conversa com a Band e rescinde o contrato e busca outro lugar. Porque se a Band não teve competência para pressionar esses caras, é porque a Band arrega. A Band arrega. Tanto arrega que ela teve que pedir para a Globo para ter a sublicença na Copa das Confederações, porque estava de desespero, porque tem que aguentar Neto em terceiro tempo, Milton Neves no terceiro tempo, que é um horror. Um horror. Uhum. E aí fica nessa. Esse desespero e esquece o resto. A própria Indy mesmo, a forma como ela está sendo desprezada atualmente. Parei até com o Luciano do Vale se revirasse no túmulo, ele tão puto que ele ficaria. Então, a Band merecia o rompimento desse contrato e que a Trek buscasse outro lugar. Porque não dá para ficar assim, na boa. Não dá. É. Chegou um ponto que. Desculpa, não tem jeito. E a Indy também, tem que tomar vergonha na cara e romper o contrato com a Band. Pra ir pra ESPN, pelo menos. Porque são duas categorias que estão, ó, como se fosse apanhando de chicote da Band. Só falta ser sadomasoquismo, tá ligado? e a DTM Pra... também, hein? a DTM também, é outra também que tá apanhando de chicote da Band, né? Aí ele vai procurar outro lugar. Bom, vamos ver o É, que acontece a partir de 2019, 2020, que aí vence o contrato. Não, na verdade é esse ano, né? No É. fim, não sei se a Band renovou e tal, mas parece que é até o fim então, desse ano. esse que é o grande mistério. Ninguém sabe, pelo menos até onde eu sei, não sei se o pessoal aí, quem tá cobrindo a Indy, ou a Truck, enfim, qual é o contrato com a Band? Até quando? Ah, verdade. Fala, Fernando. Pode falar, Viu? Fernando. Não, corta essa parte e depois vocês editam. César, vá no site da Band e procura lá da Fórmula Truck. Parece que eu me lembrei que parece que a Neuza tinha renovado o contrato com a Band. Porém, foi uma renovação mínima, tipo, no máximo 2 anos. Acho que não dá pra editar, mas a gente vai colocar assim. A renovação de 2 anos de contrato. É, Isso. Mas era aí até quando? e até se Parece que até contar um 2019. Como é que 2019. é? O? 2019, É, no Tá, máximo. 2017 até 2019. é. Outro Isso. erro. Outro erro. Porque você renova lá o contrato com a Band, que não pressionou a categoria de jeito nenhum, é testado de burrice.
É o que eu falo, merece apanhar de chicote. Para ser levado para mate. Vai. Porque na Leie, frente. leie, leie. Vamos lá. Último assunto do programa, que eu não sei quanto tempo nós temos de programa, então estou com medo de estourar uma hora. É, que é o seguinte: tivemos a corrida do milhão em Curitiba, no Paraná, a região, né, de Curitiba, né? No Paraná, um dos autódromos mais conhecidos do Brasil. Vitória do Daniel Serra, a briga do campeonato fica realmente mais interessante. O Binho, quinto colocado. E olha, não é por nada não. Vai fazer uma corrida só para decidir a corrida do milhão, não ter rodada dupla, é no mínimo estranho. O que vocês acham? Bem, a NASCAR tem o All-Star Race tem rodada tripla. E foi nesse modelo que basearam-se nas corridas dessa temporada. Eu acho que não atenderam o fato de não ter rodada dupla para atender a Globo, para transmitir a corrida. Foi o que aconteceu hoje, né? É, Vou acontecer esse domingo com essa questão na prova toda. Mas, Fernando, a questão que mais se pergunta você acha que esse campeonato pode ter briga até a última etapa? Como é que você está vendo as equipes que têm o motor Chevrolet e tudo mais, aquela coisa toda? Tá realmente se encaminhando para uma briga ponta a ponta até o final? Como é que é? Tá se encaminhando sim, tá se encaminhando sim. Já estamos chegando, nós chegamos na metade do campeonato da Stock. E eu diria até, eu posso estar queimando minha língua, mas eu diria até que vai ficar polarizado entre Daniel Serra e Thiago Camilo essa briga pelo campeonato. Os dois estão vindo super bem, estão brigando ponto a ponto. Hoje foi a prova que esse campeonato está entre os dois carros. O Rubinho pode correr por fora como terceira força também, ele está muito bem no campeonato, os outros também, mas eu acredito que vai ser até a última prova em Interlagos. E só nessa questão, a Globo é exclusiva dos direitos da Stock Car aqui no Brasil, tanto fechada quanto aberta. Só que no contrato que eles fizeram com a Vicar é o seguinte: a Globo transmite a abertura, corrida do milhão e a corrida final em Interlagos, é, junto com o Sport TV. E o Sport TV transmite as outras etapas ao vivo, exclusivo e nos horários que geralmente são as corridas são à tarde, né? Se não me falha a memória. é só a tarde mesmo. Isso. Isso aí. E o Rubinho, como é que vocês estão avaliando ele nesse campeonato? Se deixar, ele ganha. Concordo também. Se deixar, ele ganha. Ele já se adaptou muito bem ao turismo. Ele já tem a manha do carro. Tá aí há 3 anos correndo. Três não, há 4 anos correndo na estoque, né? Então ele já pegou a Ele mão foi do campeão uma carro. vez, né? Foi Foi, campeão foi uma em vez na Stock, né? 2014. 2014. Ele foi campeão em 2014 e ganhou a corrida do milhão no mesmo ano. Eu acho que se deixar ele ganha, não tenha dúvida. Um cara que foi, por mais perrengue que ele passou na Fórmula 1, ele foi um piloto de Fórmula 1. Por mais do que a gente já conhece. Mas ele sabe como os meandros, assim, os caminhos para ser campeão, sim. E se deixar ele ganha, não tenha dúvida. E até pela mãe, porque ele tá vendo os filhos, né? Crescerem e fazendo o mesmo caminho que ele, tá sendo bem legal. Que possa fazer o caminho que o Malandro ele fez. Eu espero que o filho, né, chegue na Fórmula 1 e tenha um sucesso melhor que o pai. Mas, E por, que não por, por, tem por um linha Jean certa. Todt da vida. Exatamente, né? Mas, realmente, de fato, e o Rubinho é muito querido na Fórmula 1 até hoje, né? E Uma coisa mais que, respeitados na Fórmula 1 internacionalmente do que aqui no Brasil. exatamente.
E ele tá fazendo realmente um campeonato espetacular e mostra o quanto que Panela Velha faz comida boa. Fazer outro. Né? Essa pegou, É aquele essa negócio. pegou, essa pegou um pouco mal, né? Mas tudo bem. E eu acho que ele vai correr mais uns 2 anos, pelo menos, hein? Eu acho. É, Depois ele pode fazer uma outra função e tal. Eu acho que ele vai correr pelo menos acho que mais 2 anos, hein? Competindo pra valer mesmo. é, é a vida. Não sei, dependendo do que ele vai tomar de decisão. Mas eu sei que teve muito piloto que já com 40, 45 anos teve Le Mans, né? E tal, mas vamos ver qual vai ser a decisão dele. Muito bem. Bom, eu quero aproveitar para agradecer a você em casa aí em todo o Brasil que nos acompanhou. E semana que vem nós vamos estar de volta para você ligar todo o Brasil. Valeu, César. Valeu, André. Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Valeu, grande abraço a todo mundo. Um abraço para vocês e continue ligado na Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece.